Bom dia, Felipe. É um prazer falar contigo. Prazer é nosso. Mais uma vez a questão da espiritualidade sendo debatida em Porto Alegre na área da saúde, doutor Lucchesi. Nos últimos 2 seminários nós tivemos depoimentos muito interessantes a respeito do assunto. O que vocês preparam para esta 3ª edição? Bom, o primeiro seminário correlacionou ciência, saúde e espiritualidade. Um encontro possível, era uma pergunta. Aí se chegou à conclusão que é um encontro evidente, porque nos últimos 15 anos a profusão de trabalhos publicados nessa área, atenuando a doença com a espiritualidade, nunca substituindo o tratamento, mas complementando o tratamento, é muito grande. Em todas as áreas, os Estados Unidos, a Europa publica muito, e nós no Brasil já criamos na Sociedade Brasileira de Cardiologia um grupo de estudos de espiritualidade e saúde que já tem mais de 800 cardiologistas participando. Bom, e todos os congressos nossos têm simpósios sobre espiritualidade e doença cardiovascular. Bom, o segundo encontro foi sobre perdão, onde saúde e espiritualidade se encontram. E esse terceiro encontro, que nós estamos trabalhando há meses nele, ele entra no tema mais complexo, que é o problema da reconciliação e paz. E nós estamos na mosca, porque hoje os conflitos no Brasil estão exacerbados, parece que as pessoas com os fios desencapados, né, dando choque para todo lado. Existem inúmeras frentes, uma contra a outra, etc. E dia 29 será o dia, por exemplo, que a presidente afastada vai fazer o seu depoimento no Senado, quer dizer, caracterizando ainda mais esse conflito e a necessidade de reconciliação nacional. Né? Uhum. Então, por isso que nós decidimos esse ano entrar com um simpósio sobre reconciliação e paz, porque reconciliação amaina o espírito e amaina a possibilidade de previne a doença. Isso também já está comprovado. Né? E o seminário tem esse formato, né, Felipe? Uhum. Doutor, esse ano nós vamos trazer 2 figuras eminentes, né? Um monge beneditino alemão, Ansel Green. Esse monge escreveu mais de 300 livros aqui no Brasil, e tem quase 3 milhões de livros vendidos, e em toda a Europa e nos Estados Unidos 15 milhões de livros. E ele é um homem que mexe nessa estrutura da reconciliação do ponto de vista pessoal, familiar e espiritual. É sobre isso que ele vai falar no simpósio. O outro palestrante eminente é o ministro Nelson Jobim, que vai nos falar sobre reconciliação na política e reconciliação social. Né? E temos 2 surpresas no início do encontro. O encontro será aberto pelo grupo interreligioso, com 15 religiões representadas, mostrando que as religiões já estão reconciliadas, já estão juntas, né? Os índios muçulmanos, etc., todos abraçados ali. E um segundo momento da abertura vai ser um momento interessante, porque vai ser a direção do Inter e a direção do Grêmio, dupla Grenal, também mostrando que no esporte existe necessidade de reconciliação. Né? Doutor Lucchesi, se vocês conseguirem reconciliar a dupla Grenal, que serviço prestará esse encontro, doutor Lucchesi? Acho que a dupla Grenal já vem se reconciliando há algum tempo. A torcida mista, a amizade entre os jogadores. Eu acho que os próprios jogadores já estão se reconciliando. Claro que no calor da disputa isso às vezes desaparece. Mas o Rio Grande precisa se reconciliar. O Rio Grande sempre ele tem uma dualidade, sempre tem 2 lados, né? E eu acho que o Rio Grande tem que estar com isso. E nós temos que todos juntos somarmos para crescer o Rio Grande, trazer novas áreas e novos momentos do Rio Grande. E também do ponto de vista político, do ponto de vista social, nós chegamos a falar anteriormente sobre a reconciliação com o paciente, do médico com os seus pacientes e vice-versa. Existe uma crise na área da saúde. E essa crise está se refletindo em todas as áreas da saúde, nos hospitais, emergentes, hospitais lotados. E aí então existe aquele conflito, pressão pelo atendimento, e os médicos sobrecarregados. Então é um momento difícil para o país. O país tem que pensar na sua reconciliação. Bom, doutor Lucchesi,
A partir deste tema, né, o que vocês entendem? Vão chegar a um consenso, uma fórmula, se produz um documento desse evento, se leva adiante isso de que forma? O evento tem, basicamente, igual aos anteriores, ele tem o objetivo de lançar o tema à discussão. E quando nós lançamos o tema à discussão da espiritualidade e a sua correlação com a saúde, houve gente a favor, houve gente contra, mas houve uma grande discussão na área e hoje nós estamos anos-luz na frente nessa área. E depois também sobre o perdão e agora com a reconciliação, nós temos que colocar o tema em discussão, em debate. Isso depois vai ficar nas redes, a gente está filmando o próprio evento para colocar no YouTube, etc., para as pessoas terem acesso. Até, aliás, quem quer se informar mais sobre esse evento tem que entrar sobre www.reconciliaçãoepaz.com e pode ter mais informações. Mas a ideia é exatamente essa, trazer a discussão. O fato de nós estarmos falando aqui agora, Felipe, está fazendo as pessoas pensarem. E reconciliação familiar, eu estava vendo a quantidade, essa noite houve um assassinato, 2 cunhados brigando no interior. Quer dizer, são coisas absolutamente desnecessárias, são coisas pequenas que terminam gerando tragédia. O que infelizmente é comum, né? Em famílias, muitas vezes, pequenas rusgas ali explodem e as pessoas saem, né, num grau de violência altíssimo, né? Infelizmente é comum. Mas o que mais me surpreende, Felipe, é que se vê mais brigas dentro de famílias e não uma família contra a outra. Se formos observar, pai, filho, irmão contra irmão, e disputa de famílias são mais disputas políticas. E elas ficam talvez num outro nível aqui no Rio Grande, que tem mais conflito familiar. E depois luta entre facções, entre grupos criminosos, aí é diferente. Claro. Mas eu acho que o grande problema é a família, sabe? A família tem que se reconciliar. Bom, o seminário começa às 19h do dia 29 de agosto e terá entrada gratuita. Entrada franca. Eu até tenho uma banquinha na entrada. Se alguém quiser fazer alguma doação para Casa Madriana é essa nossa casa de acolhimento que inauguramos há 3 meses e que já recebeu mais de 100 pacientes. É uma casa para familiares de pessoas que vêm do interior do estado ou de outros estados do país. E sabe que na Santa Casa nós atendemos 23 estados do país, né? E 490 municípios do Rio Grande. E as pessoas muitas vezes não têm onde ficar e tem momentos assim que eu encontrei mães de crianças do Nordeste que vêm operar aqui, dormindo na praça do Rosário e da Colégio Rosário, e assim por diante. Então, se alguém quiser fazer alguma doação, vai ter lá um stand da Casa Madriana. Mas é completamente franca a entrada e a gente acolhe o público. Nós queremos que todos entrem com o objetivo de pensar sobre o tema e levar o tema adiante. Perfeito. Bom, qualquer dúvida, deixa eu só fazer uma pequena correção. É www.reconciliacaoepaz.com. Isso. Não tem o simpósio, né? Então é o seguinte, na internet... Reconciliacaoepaz. Quem quiser então quem quiser informações na internet, reconciliacaoepaz.com, o endereço eletrônico para saber mais sobre esse terceiro seminário de espiritualidade e saúde, reconciliação e paz. Eu me lembro que no primeiro se falava muito nessa questão da situação de médico acreditar que é Deus, mas chega na hora e faz a sua oração, né? Como é que era aquele assunto? É verdade. Verdade. Aliás, isso aumentou muito, Felipe, que não tem ideia a quantidade de médicos que hoje estão entrando sobre o assunto de espiritualidade e religiosidade com os pacientes. Os médicos, nós temos uma pesquisa feita na Santa Casa extremamente interessante. Os médicos são crentes, mais de 90% dos médicos acreditam em Deus e em torno de 50%, 60% têm uma vida congregacional religiosa, ou seja, participam de culto, né? Só que 15% só falam com os pacientes sobre isso. Por quê? Porque não se sentem preparados de endereçar o assunto.
Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com os cardiologistas, está fazendo essa divulgação. Nós temos uma coisa que se chama anamnese. A anamnese é a história do paciente. E o primeiro contato do médico com o paciente é obter a anamnese, saber a história dele. E existe uma anamnese espiritual também, religiosa, que está sendo feita, para saber quais são as necessidades do paciente, para a gente poder apoiar. Ninguém está substituindo o tratamento por espiritualidade e religiosidade. Isso eu insisto muito. E também nós não estamos fazendo coisas de tipos alternativos, que esses dias até teve uma matéria no jornal local, misturando as coisas. Não. Esses temas são temas que estão sendo tratados seriamente por grandes universidades. Harvard, Duke University. Existe todo um contexto. Nesses últimos 10 anos se publicou mais de 1.000 trabalhos sobre essa área. Então, a coisa é séria, sem dúvida. E as pessoas têm até a semana que vem, portanto, para se preparar, 7h no Salão de Atos da PUC, Salão de Atos da PUC, 7h, esse grande evento tratando do assunto que é realmente muito interessante e inesgotável o tema. Dr. Fernando Lucchesi, muito obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Felipe, eu agradeço a todos os teus ouvintes e que me incluo também, né, sou um dos teus ouvintes. Então, sem dúvida, vamos acolher todos que chegarem lá. Um grande abraço, Felipe, obrigado pela oportunidade.